Noite, o Senhor está nos proporcionando essa oportunidade de nós estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus, né? Quero agradecer a presença de todos os irmãos, irmãs que vieram atender o chamado de Deus, né? Talvez muitos receberam aí o meu convite lá no meio do mato, né? Onde eu veio, né? Os irmãos estar eu estar aqui. Era para estar aqui nessa noite a pastora Adelson, né? Eu acho que já é presbítero, né? Responsável pela sucursal ali da Igreja Deus e Amor da cidade de Porquilinha, Santa Cruz. Mas houve alguns imprevistos, né? Estava pedindo para eu ligar para ele, não consegui por causa da corrida também. Mas a gente vamos remarcar a data para ele estar aqui, né? Então, eu estava orando já, né? Estou aqui num propósito com Deus para eu estar aqui fazendo uma campanha, no mínimo aí, de uns 7 dias, 7 cultos. Eu quero estar aqui. Tá bom? Então, eu marquei com os pregadores, mas em seguida, né? E meu filho já não marcar mais nada para o mês de janeiro. Eu quero estar aqui na congregação. Os irmãos vão cansar de mim aqui, vou pregar todo dia. Tá bom, irmão? Glória a Deus, aleluia! Todo dia. Eu tenho estado meio ausente porque os responsáveis, os meus responsáveis, né, de sucursal setorial, me chamaram para eu auxiliar eles nessas setoriais, nessas sucursais. Então foi cair bem nas datas que eu tenho culpa aqui, né? E eu não pude dizer não para os meus responsáveis, por isso que eu estava ausente, né? Tive que atender os irmãos, meu responsável de Tubarão, que é setorial, fez pedido para nós estar lá, ele vai estar aqui também, já está marcado para ele vir aqui entregar para nós. Tive que ir em Florianópolis, cumprir uma escala também, e agora eu estou cancelando, né, essas escalas para nós podermos estar aqui com os irmãos. Mas a obra de Deus é assim mesmo, se nós não vai, eles não vêm, né? Então o meu responsável do campo aqui, que é o pastor Gesiel, já está marcado aqui dia 12 de janeiro. Então ele vai estar aqui pregando a palavra e orando em nosso favor. Não esquecendo que dia 22 agora de dezembro, nossa irmã Sueli vem diretamente de Treziacho, Florianópolis, irmãos. Eu gostaria que os irmãos me apoiassem nesse trabalho, viessem adorar e glorificar a Deus, né? A serva de Deus está vindo de longe, né? Praticamente onde ela mora, eu estive lá já pregando 3, 4 vezes lá, e dá quase 4 horas de viagem, né? É longe, ela vai vir com a mãe, com as irmãs, com a ela vai vir com a família. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar aqui para nós glorificarmos e adorarmos a Deus juntos, tá bom? Dia 22 de dezembro, tá bom? Não esquece dessa data, porque eu tenho certeza que vai ser uma noite de vitória, tá bom? Vamos pegar a Bíblia na mão. Vamos pegar a Bíblia na mão. Eu acho que esse púlpito aqui ficou mais alto que eu, né? Sou meio pequenininho, hein? Acho que eu vou mandar cortar pela metade. Essa eu fiquei escondido aqui atrás, né? Mas tudo bem. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Deus abençoe as irmãs que vieram lá da sucursal, do meu pastor, Alessandro, né? As irmãs. Louvado a Deus. A irmã louvou a Deus? Não. Senão eu abro o espaço para as irmãs. Não? Então tá, né? Então tá, Deus abençoe as irmãs que vieram lá, né? Lá na sucursal do meu pastor Alessandro, né? Estou vendo que esse homem parece que vem aqui, né? É difícil, eu marquei com ele, aí ele não pôde vir, a gente conversou com ele de novo, tá? É bem corrido para ele também, mas daqui a pouco ele vai estar aqui também para fazer a obra de Deus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos, todos que vieram, né? Estão aqui, não você está com 1.000 pessoas. Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Número 6. Do profeta Isaías, que encontrou antigamente. Capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 6 e versículo de número 1. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6 e no versículo 1, que fala o chamado de Isaías. Quem crê que você tem um chamado de Deus para a tua vida aqui também? Você tem um chamado forte para a tua vida. Muitas vezes a gente não percebe, mas Deus tem um chamado, porque Ele tem uma grande promessa para nós.
Tá bom? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viam o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Canta comigo assim, ó: Deus está aqui, aleluia. Certo como ar que respiro, tão certo como ar que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Mais forte para Jesus, bem forte. Deus está
falando por uns, se revela em nossos corações. Não deixa, Senhor, que a aflição, a ansiedade, os problemas, a fraqueza venham impedir o Teu Espírito Santo de operar. Não deixa, Senhor, que as barreiras do dia a dia, que as setas inflamadas do inimigo, não deixa que a enfermidade que está atingindo o nosso corpo impedir a nossa alma de Te adorar. Não deixa, Senhor, que os inimigos que nos cercam em volta, mas o Teu anjo está acampado ao nosso lado. Não deixa nos impedir os Teus filhos e as Tuas filhas de receber o milagre e a vitória aqui nesta noite. Então, Senhor, venha com o Teu bálsamo, venha com o Teu refrigério, venha com a Tua presença, venha com o Teu Espírito, venha sobre a Tua igreja, consolar, confortar, curar, libertar, transformar, meu Deus, levantando a cada um com a Tua mão poderosa e ministrando, ó Deus, sobre a vida de cada um, ó Deus e Pai, o milagre e a vitória. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Toma os seus assentos, por gentileza, fica à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Vou resumir, né, o horário, né, corre depressa, e eu vou tentar resumir esse texto, e eu queria pegar bem cedo, né, porque já como eu não tenho pregado tanto aqui, e os irmãos já sabem que o meu dom, eu creio, que é eu pregar. Meu negócio é falar de Jesus. Né, irmãos? Então, já sabe que eu falo bastante, né? E é como eu sempre digo, se nós na nossa caminhada para chegar ao céu não formos criticados, confrontados, é sinal de que nós não estamos na direção certa. Se algum de nós aqui queremos ir para o céu, e você não está sendo confrontado, se você não está sendo perseguido, se você não está levando uma pedrada, você está caminhando errado. Porque o caminho para o céu, ele é estreito e apertado. E além de ser apertadinho, ainda tem muitas situações adversas e complexas. E ainda existe pedras que são atiradas no caminho, que muitas das vezes nós não conseguimos desviar dessas pedras. Mas pedra, eu já vi na Bíblia, pedra não é só sinal de tropeço, pedra é sinal de eternidade. Então, se eles atirarem pedra em mim, quer dizer que realmente o Senhor vai dizer: velho, essas pedras estão falando que você é um ser eterno, e essas pedras vão edificar o teu altar e vão te firmar para você estar mais firme na presença daquele que te chamou para morar na eternidade com Ele. Nós devemos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu vou aproveitar, porque o texto do profeta Isaías é um livro muito revelador, que fala do Messias, e o próprio profeta é conhecido como profeta messiânico, porque ele fala muito então do Messias, da vida do Emanuel, né? Mas a Bíblia diz que o profeta Isaías ele também passou por alguns declínios na sua vida espiritual, ou senão no seu ministério. É impressionante que nos tempos em que nós estamos vivendo, tudo está sendo normal. As coisas estão sendo normais. Eu até concordo que as coisas sejam normais da porta da igreja para fora. Mas da porta da igreja para dentro não tem nada de normal aqui. Aqui é tudo sobrenatural. Então a Bíblia diz que o profeta Isaías ele tinha sido chamado para o seu ministério. E ele iniciou esse ministério. O ministério de Isaías, nós começamos a ler no primeiro versículo. Então Deus começou a usar o profeta para revelar a respeito de uma restauração que viria para o povo de Israel. Tanto que no capítulo 3 e 4 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor começa a falar a respeito de pecado. E ele não vinha apontando o pecado de ninguém, porque ele sabe onde é que é o pecado. O pecado está sobre toda a humanidade. Então ele vem dizendo: olha, ainda que os nossos pecados, ele diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, o sangue do Cordeiro purifica e limpa qualquer tipo de pecado.
E o Senhor pega esses pecados e joga no vale do esquecimento, e dele não se lembra mais. Então iniciou-se a profecia do profeta, trazendo uma palavra até bastante agradável, mas depois ela muda, porque depois do Senhor apontar para o pecado, depois do Senhor mostrar que toda a transgressão do ser humano, uma vez o ser humano se voltando para Deus, e haver um projeto de restauração através do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, depois de o ser humano conhecer essa verdade, essa realidade, então agora ele vem profetizando, dizendo: ai daqueles, né, que se dizem ser profetas, ai daqueles que falam em nome do Senhor, sem que o Senhor falou. Ele vem profetizando os ais, e ele vinha profetizando isso com muito ênfase, com muita autoridade, com muita propriedade. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que então no seu ano de profecia, quem estava governando então como rei e controlando toda a esfera terrena era o rei Uzias. E o rei Uzias era aparentado de Isaías. Então eles eram parentes, o rei era parente do profeta. Então o profeta tinha muita liberdade para entrar e sair e entregar suas profecias, não só dentro do sistema do palácio, mas fora dele. Existia uma cobertura real e ele se sentia com muita liberdade para profetizar então, e o ministério dele estava sendo muito bem prosperado até então. Só porque a Bíblia diz que chega no capítulo 6, então acontece algo que Isaías não estava esperando, nem os seus súditos de Uzias estavam esperando, é que Uzias viesse morrer. Ninguém espera essa morte, porque a Bíblia diz que Uzias era um rei que tinha o seu coração em guardar e obedecer a palavra de Deus. Era um homem de Deus, era um homem que fazia aquilo que Deus mandava. O reinado de Uzias estava sendo prosperado e as profecias estavam sendo liberadas de cima a baixo. O profeta Isaías estava com muito trabalho e o Senhor não dava descanso para ele, não. O Senhor dizia: vai, profetiza isso. E a profecia de Isaías estava fazendo com que o reinado do rei Uzias tivesse uma cobertura de Deus, porque todos estavam aceitando a palavra da profecia. Então o reinado começa a prosperar. Só que a Bíblia diz que então, no ano desse reinado, houve um colapso, que o rei Uzias veio a morrer. Quando o rei Uzias morre, então Isaías perde a cobertura real, perde o equilíbrio do poder que existia dentro do reino. Aquela legalidade que ele tinha, a liberdade que ele tinha, não só para Isaías, todo o reino sentiu a perda do rei Uzias. Mas a Bíblia diz que Isaías colapsou, porque Uzias era um parente próximo de Isaías. E agora ele entra num colapso espiritual. Eu já passei por isso, tá bom? Eu entendo o que ele passou. E quem teve perdas aqui na família também vai entender o que eu vou falar. A Bíblia diz que quando Uzias morreu, Isaías entrou em colapso e começou a pensar em não profetizar mais, em não pregar mais, não exercer mais o seu ministério. Ele começou a tentar se esconder na dor que ele estava sentindo por ter perdido um parente próximo. Porque quem não sente a dor, nós estamos preparados para muitas coisas, só não estamos preparados para a morte. Mas todo mundo diz: Deus nos leva para o céu. Ou se Deus nos levasse para o céu em arrebatamento, sem precisar passar pela morte. Mas todos nós somos deixados aqui, e todos nós, quem não ficar para o arrebatamento, vai ter que passar pela morte. E não é nada bom esse negócio de passar pela morte, tá bom? Ainda
Só porque esse negócio de entregar carteirinha não funciona. Funciona aqui embaixo, lá em cima não. Lá em cima não depende de carteirinha. E a Bíblia diz que então Isaías sai e ele vai para o templo. E quando ele chega e entra dentro do templo, provavelmente ele pega um local dentro do templo, como qualquer um sabe que pegou, uma cadeirinha, uma cena, quem sabe dobrou o joelho, e ele ficou lá no cantinho, agora, da tristeza, da angústia, e ele vai orar a Deus, ele vai buscar Deus, fazer a sua última oração, para que ele viesse agora parar o seu ministério. Ele está querendo parar, ele está dizendo, não vou seguir em frente, não dá mais, a dor está demais, essa aprovação é demais para mim, eu vou parar. E ele entra dentro do templo, e aqui o texto que nós lemos, e a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías estava dentro do templo, porque ele estava pensando em entregar o seu ministério, a carteirinha, e ele está lá dentro do templo, orando, esperando o momento do sumo sacerdote chegar e dizer, ó, não conta mais comigo, tá bom? A partir de hoje eu estou de folga, estou abrindo um tempo aqui, eu vou tirar umas férias, e agora eu vou largar a minha profissão, ou seja, não vou atender mais chamar de Deus, e daqui para frente é com vocês, não é mais comigo. E a Bíblia diz que quando Isaías, ele intentou fazer isso, lá dentro do templo, ele entrou dentro do templo, e estava lá, esperando o momento de fazer isso, sentado de joelhos, sentado, não sei, a Bíblia não relata, a Bíblia diz que ele, então, viu a glória de Deus. Presta atenção que eu estou no capítulo 6. Eu estou no capítulo 6. Então, Isaías já tinha passado 6 capítulos profetizando, entregando profecia. Ele já tinha feito muitas revelações de Deus, mas ele ainda não tinha visto a glória de Deus. É impressionante porque nós temos uma pilha de gente assim hoje. Nós temos gente que profetiza, que entrega revelação, que prega. Temos pessoas que louvam, temos pessoas que oram, mas a maioria delas não viram a glória de Deus ainda. Estão esperando na fila. Tem muita gente assim. Ah, mas eu entrego profecia, tá bom, quero saber se você viu a glória de Deus. Eu quero saber se Deus já se revelou para você, se Deus falou contigo cara a cara. Se você já pode contemplar aquele raio de luz que desce do céu, não é para iluminar o teu corpo, mas vem direto dentro da tua alma e faz você saltar, pular e glorificar Deus em espírito de verdade para o nome do Senhor. Se glorificar, essa é a presença de Deus. A Bíblia diz então que no ano em que morreu o rei Uzias, diz a Bíblia, ele diz, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Quer dizer que Deus, irmão, quando Isaías estava a ponto de desistir, de se render, ele não ia aguentar mais, ele estava dizendo, não vou seguir mais, Deus já sabia que ele ia parar, Deus sabia que a força dele não ia conseguir avançar, e Deus sabia que ele estava sentindo uma dor tremenda, que só Deus pode consolar e confortar. Deus sabia disso. O que Deus faz nessa hora? A Bíblia diz que Deus abriu os céus para Isaías. E naquele dia ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, diz o texto. E ele viu também, ele viu os serafins que estavam em redor do trono. E esses serafins que estavam em redor do trono tinham 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos e com 2 voavam. E ele estudou o que ele estava dizendo lá ao redor do trono. Ele não só viu o trono, mas viu aquele que estava sentado no trono. E depois ele olhou e viu os serafins que estavam em volta do trono. E ouviu também eles dizendo,
sobre as nuvens, a Bíblia diz que o céu se enrolou.